Olá, querido irmão. Você que é um precursor da volta do Senhor Jesus, você que está entendendo o tempo em que estamos vivendo, é contigo nossa conversa. Queremos falar de um Deus que assina tudo o que faz, para que a gente compreendesse agora, olhando a história. Lembra? Ele disse para Naum, ele disse para Daniel, sele o livro, porque quando a ciência se multiplicar, então entenderão. Esse Deus assina. Ele diz, por exemplo, em Isaías 46, versículos 9 e 10, Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. E no versículo 10, ele acrescenta que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, anuncio as coisas que ainda não sucederam. E que eu digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus está dizendo, eu sou Deus. Aquele que no princípio, no começo, já conta o final das histórias, das coisas. E hoje nós podemos ver isso. Isso está muito claro. E agora nós precisamos firmar um pouquinho, porque nós agora temos que começar a entender quem é o anticristo. Um personagem descrito em praticamente todos os profetas. Os profetas pequenos, os profetas menores, são riquíssimos em descrição do anticristo. Claro, eles não chamam de anticristo, mas eles têm um nome particular para descrever a mesma personagem, não é? Daniel é o chifre pequeno, Naum é o rei da Assíria, para Paulo é o iníquo, o homem da iniquidade, mas assim, eu não posso ficar dizendo agora, sabe por quê? Porque para que a mente da gente não comece a achar que é mais uma ideia, mais algo que você pensa a respeito do anticristo, nós temos que embasar tudo, porque aí nós vamos ver o que a Bíblia fala desse personagem tremendo. E para entendermos o anticristo, como para entendermos todo o Apocalipse, não adianta eu pegar Daniel, Isaías, Ezequiel, Joel e dizer, pronto, eu entendo o Apocalipse, agora posso entender. Não, Deus deixa um caminho. Cada profeta fala de uma maneira e a gente precisa juntar o que eles falam para se entender. Veja na profecia de Daniel, quando ele falou da estátua, ele falou do primeiro, segundo, terceiro, quarto reino, falou dos pés de barro com ferro, falou dos dedos, e depois Deus explica cada um detalhes desse. Deus explica as cabeças, os 10 príncipes, Deus explica a respeito dos 10 chifres, e Deus diz, guarda, porque no final do tempo, final dos tempos, as pessoas vão entender. Sela isto. Então, assim é preciso que a gente junte Daniel das 70 semanas, Daniel da estátua, Daniel dos animais. Então, temos uma ideia. Assim são vários, ok? E para falarmos do anticristo, tem tanta bobagem por aí. Mas eu não posso dizer bobagem, porque eu pensei assim também muitas vezes. E é preciso que a gente descubra a Bíblia com um coração inclinado para se sujeitar à Bíblia, não nos sujeitarmos àquilo que para mim parece mais lógico. Não vou me estribar no meu entendimento, mas saber que o Senhor é Deus. E já aconteceu comigo, com quase todos os pregadores, de repente tem uma ideia firmada, é assim que eu imaginei, é assim que eu aprendi, é lindo, e eu prego aquilo. Foi assim comigo, por exemplo, quanto ao arrebatamento. Peguei detalhes e de repente eu fui começar a somar o que Paulo diz em Tessalonicenses, em Coríntios, comecei a somar com o que Daniel diz e precisei me sujeitar ao que está escrito e dizer, gente querido, eu ensinei para vocês assim, mas olha o que a Bíblia diz. Então, o anticristo é a mesma coisa. Você sabe que assim como Deus coloca Jesus todo detalhado nas profecias, a cidade onde ele ia nascer, Belém, a região, qual Belém? Porque tinha duas, Belém e Efrata, na região de Efrata, o povo que ele via, como que foi a morte dele, como que foi a ressurreição,
Cada detalhe, aonde ele passou a infância, quando ele foi para o Egito, tudo está escrito a respeito de Jesus. O anticristo também. Só falta Deus dar o CEP, a região de onde ele vem, da cidade de onde ele vem. E hoje nós temos argumentos históricos desses últimos 3, 4, 5 anos para perceber. Ah, então realmente era isso que a Bíblia queria dizer. É interessante. Nós precisamos disso. Mas continue vendo a estátua, por exemplo, de Daniel, só para você ver o tempo em que ele virá. A estátua daí depois do reino, do terceiro reino, do leopardo ali, né? Do reino da Grécia, aí vem as pernas de ferro, também duas partes do Império Romano, o oriental e o ocidental. Quando Constantino foi para a Ásia, foi para o Oriente, e ali ele fundou a cidade de Constantinopla, aí começou a acontecer as duas pernas, do reino romano, do Império Romano, que era o Império Oriental e Ocidental, o Império Ocidental e o Império Bizantino, tudo descrito. Aí vem os pés da estátua, aonde o barro não se mistura com o ferro. E diz que iriam tentar se misturar para fazer um outro reino. E aí diz que se misturariam fazendo alianças familiares. Pronto, já passou isso e não deu certo. Assista o vídeo anterior, ok? Você vai entender isso. Mas agora, vamos olhar os dedos. Se já vimos os pés, o que faltam? Os dedos. E aí Deus vai para Daniel e mostra os chifres. Os 10 chifres, os 10 dedos. Mas quando é que eles vão aparecer? Opa! Não vamos deixar para saber isso lá na história, depois que passar, depois que estivermos com Deus, dizemos, puxa, olha, eu não vi os dedos aparecendo. Vamos agora acompanhar o que está escrito a respeito do anticristo. Daniel o chama de chifre pequeno. Ele dá características, uma boca terrível, uma boca arrogante, que falará tudo que é tipo de impropério contra o nosso Deus. É aquele que não vai suportar nada que seja de Deus, que se chame Deus. Aquele cuja a boca será cheia de morte e será acompanhado pelo inferno, o anticristo. Está escrito isso, o chifre pequeno, o chifre que se levanta pequeno, derruba 3 dos 10 reis, assume o posto, começa a governar e, como diz em Naum, ele terá a capacidade de juntar os povos. Olha que interessante isso. E mais, ele terá vitória contra os santos de Deus. Gente, Abacuque descreve isso e fica apavorado. Deus, mas como é isso? Como é isso, Deus? Como pode? Por que o Senhor me faz ver estas coisas? Não é? Quem sabe ele estivesse vendo hoje, o ano passado, 200 mil homens foram martirizados, mortos, porque criam em Jesus. Quem sabe ele estivesse vendo toda essa desgraceira na terra, essa imoralidade. E Abacuque diz, Deus, por que o Senhor me faz ver isso? E Deus responde a ele com uma visão no capítulo 2. E Deus diz, guarda essas palavras para o dia da ira, para o dia do fim, para o dia da grande angústia. E assim como Deus disse para Daniel, também Abacuque, sela estas palavras. Aí Abacuque diz, eu creio em ti, Senhor, depois de ver isso tudo eu creio, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, não há o que me impeça agora de crer em ti, porque eu vi o que vai acontecer. O que é que ele viu? Se você ler com calma, nós vamos ver isso, ele viu a descrição do anticristo agindo. Então, meu querido, o que é que falta agora? Os pés, os dedos aparecendo? Tudo preparado para vir aquela pedra que Daniel fala, que foi cortada, foi feita não com mão de homens, e que virá poderosa, arrebentará todos os reinos. Você vai dizer, mas espera aí, pastor, o reino de Nabucodonosor, a Babilônia já passou, o reino Medo-Persa já passou, o reino grego já passou, o Império Romano já passou.
Aí tem uma chave tremenda. Você vai descobrir aonde eles estão e como eles estão hoje. E todos eles estão ativos na terra. São instrumentos do anticristo, todos trabalhando para preparar a volta, para preparar a chegada dessa pedra que chegará, arrebentará todos estes reinos. Então será como que um monte que crescerá. E diz Daniel que será um reino eterno, que será um reino que nunca terá fim. Amado, nós vamos começar agora a estudar o anticristo, porque é fundamental, E agora só falta ele aparecer para vir a pedra. Daniel, no outro capítulo, diz assim, para vir o ancião de dias. O ancião de dias, aquele que colocará o reino de Deus aqui na terra, assim na terra como no céu. Quando você está orando, o próprio Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você está dizendo, venha, venha, venha o anticristo, venha a tribulação, venha o que precisar, porque isso é preciso. Depois virá o reino de Deus e aí nós veremos que as primeiras coisas já passaram, não é? Mas o dia da ira, o dia da angústia é necessário, o Senhor diz. E ele diz para não nos estribarmos no nosso entendimento e crermos que ele é Deus. Então, não vou começar agora a descrever os detalhes do anticristo, porque ficaria muito longo o estudo e é preciso que a gente veja muitas coisas nas escrituras. Você vai ver Sofonias, Naum, Abacuque, Joel, vários profetas, onde a gente vai somar e você vai dizer, eu entendo. Sabe aquele noivo que teve muitas namoradas, muitas noivas, que creu em todas elas, e de repente ele tem alguém e já está lá com seus 25, 26, 27 anos e vai casar, e ainda assim ele pensa, mas será que agora é o tempo mesmo de eu ter uma esposa? E fica alguns dias antes, ou aquele momento do preparo, sabe, será? Puxa, será que é isso mesmo? Assim, hoje, muitos da igreja estão assim. Já ouviram tantas teorias, experimentaram tantas explicações e de repente eles ouviram falar que Jesus ia voltar e não vinha. Então as pessoas começam a desacreditar, mas será que agora é o tempo da vinda do Senhor Jesus? Quando você entender quem é o anticristo, você vai ver que só está sendo aguardada a manifestação mais clara dele. Porque ele está agindo rápido, de tal maneira que toda a terra já está pronta para que ele se manifeste. Você vai perceber quem é, de onde vem, que cultura vem. Não, mas o anticristo vem de Roma, as 7 montanhas. Querido, chega lá em Roma e diga, Jesus Cristo é Deus. Alguns até vão te aplaudir. Chegue na terra de onde virá o anticristo, só para você já começar a pescar, e diga, Jesus Cristo é rei. Você vai ver Jesus Cristo rapidamente, porque você será morto, degolado. Essa cultura gerará aquele que se assentará em Jerusalém e se fará passar por Deus. Essa cultura vai gerar aquele que se acha o Deus, se apresentará como Deus e que será contra tudo que se fala de Deus, tudo que se chama Deus. Mas vamos ficar agora para o próximo vídeo. Assista, pelo menos, dos outros 2, pelo menos o segundo, para você ter uma ideia como está tudo pronto. A história, os historiadores, todos dizem, Jesus está só esperando a trombeta tocar. Olha, o anticristo já está aí, já pegou 3 anos e meio, agora está acabando de matar os meus filhos. E a ira do Senhor se manifestará. E ele voltará. Pisará os reis desta terra, diz a Bíblia. Seu vestido será respingado de sangue. E nós nos alegraremos, como diz em Lucas 21. Ufa, não vamos nos assustar. Olharemos para cima e diremos, está perto o dia da nossa redenção. Eu queria que você assistisse o próximo. E mais um detalhe, dê um joinha aí para que
para que o YouTube perceba os nossos vídeos, então divulgue os nossos vídeos. É muito importante, nós precisamos divulgar as coisas que Deus está nos mostrando, não porque sejamos alguma coisa, mas porque muitas e muitas pessoas, pastores e líderes, estão distraídos, não crendo no tempo que estamos vivendo. Então dê um joinha, inscreva-se, vai ali no sininho, bate ali no sininho, né? Por que nesse sininho? Para que tudo que eu poste chegue até você. E olha, é difícil de eu postar, me dá muito trabalho, me dá gravar, pesquisar. Então, por favor, coloque no sininho, toque no sininho, inscreva-se. Olha, compartilhe no seu canal de Facebook. Esse é um grande segredo, compartilhe. Olha os estudos que estão acontecendo. E agora vamos ver o anticristo. Automaticamente nos levará para estudarmos o arrebatamento. Tem muita coisa para se saber a respeito do arrebatamento. Rapidamente vamos ter que entender o que é o milênio. E assim vamos adiante. Mas, por favor, nos ajude a divulgar. Tem um lugarzinho aqui, redondinho, aqui em cima da tela. Clique nele para que você se inscreva no nosso canal, ok? Deus te abençoe, meu irmão, precursor da segunda vinda de Jesus. Até a próxima. Deus te abençoe.